tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o conflito Rússia e Ucrânia, que não teve um fim ainda, infelizmente. Por mais que você tenha ali tentativas de conversa de Putin com Trump, tentando acabar com esse conflito, a gente não vê aí um caminho para o fim desta guerra. Tá? E a gente vai tentar entender, buscar entender o porquê desse conflito. Tá? É o nosso objetivo. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes para não ficar tão cansativo. Então essa é a nossa primeira parte. Nesse momento eu quero mostrar para vocês as características da Ucrânia. Quem é a Ucrânia? Onde está a Ucrânia? O que tem nela para a Rússia ficar de olho nesse território? A região tem muitos recursos minerais, como ferro, carvão, petróleo, gás natural e titânio. Isso deixa a Rússia de olho também. Então tem a questão do recurso natural, muito importante ali, que também os Estados Unidos estão de olho, tá? Porque ali tem os minerais raros, as chamadas terras raras, tá? Você tem terras férteis ali, como o Tchernossolo, né? As chamadas 25% das terras negras do mundo, que é o Tchernossolo, que é um solo muito escuro, ele é muito fértil, tá? E a Ucrânia é um grande produtor de trigo, né? Uma grande produtora de grãos no geral, principalmente o trigo, tá? O Brasil mesmo compra trigo da Ucrânia. Então, os recursos naturais, né? Então, os recursos minerais, também o solo fértil, isso chama a atenção de potências, não só da Rússia, mas também dos Estados Unidos, principalmente com os recursos minerais que estão ali. Tá? Lembrando que a Ucrânia é o maior país europeu, tem mais de 40 milhões de pessoas vivendo lá e muitos russos. Tá? Pertenceu à União Soviética, pelo menos ali até o fim da União Soviética, e conseguiu a sua independência. Tá? Passou por um processo de russificação, antes mesmo da União Soviética, durante o Império Russo, tá? Uma imposição da cultura, da língua russa, tá? Sobre os ucranianos. Tá? Os próprios russos dizem que ali é a origem do povo russo na Idade Média, e é uma região que protege a Rússia não só da cultura ocidental, mas também de um avanço, quem sabe, militar para o lado do leste europeu. Ok? Bom, então os primeiros pontos, né, sobre a Ucrânia. Ok? Essa ideia da russificação já acontece muito antes da própria formação da União Soviética, que vai se dar ali após a Revolução Russa. Okay? A Rússia sempre olhou a Ucrânia, né, como uma parte do seu território, uma parte da sua cultura, né, uma parte de si. Okay? Então você teve essa imposição não só durante o Imperialismo Russo, mas também com a formação da União Soviética, né, com a própria anexação da Ucrânia dentro dessa União Soviética e a Rússia sendo a maior república. Isso vai aproximar ainda mais, de uma forma forçada, essa Ucrânia, né, vamos dizer assim, a cultura, a economia, a política russa. Ok? Olha ali, ó. Trouxe aqui algumas notícias mostrando a visão do presidente russo, Vladimir Putin, né? O presidente russo lembrou, entre outras coisas, que o antigo povo russo, considerado a ancestral comum de russos, bielorrussos e ucranianos, destacou os muitos marcos da história comum para defender sua visão de que russos e ucranianos são um povo só. Então é o que eu falei aqui agora, né? Na visão dele, os bielorrussos, os ucranianos e os russos são todos um povo só. Então essa ideia de ter um território único, né, de tudo ser junto ali na visão do Putin, é muito importante. Ele diz ali, ó, Putin acredita que o Ocidente, não é ele dizendo, mas pelo menos a visão que se faz sobre o Putin, né? Putin acredita que o Ocidente transformou a Ucrânia em uma plataforma anti-russa, e que isso é algo que ele precisa resolver. Okay? Você vai ter muita ajuda dos Estados Unidos, tá? A Ucrânia, em relação aos armamentos nesse conflito, isso é um ponto importante se dizer. E é claro, essa ajuda, ela não vem do nada. Os Estados Unidos ajudam, mas também já de olho nas terras raras da Ucrânia. Okay? Olha esse outro ponto aqui, ó. A Rússia não vê a Ucrânia como apenas mais um país. A visão dominante do nacionalismo russo é que a Ucrânia é uma nação de lava irmã e, além disso, o coração da nação russa. Tá? Essa é uma ideologia muito poderosa que faz da Ucrânia o elemento central da identidade russa. Então temos um primeiro ponto aqui, para a gente fechar essa primeira parte, de que a Rússia vê a Ucrânia como parte, não só da sua cultura, mas parte do seu território, tá? Parte de si. E essa Ucrânia que está se demandando para a União Europeia, para a OTAN, para uma cultura ocidental, isso é perigoso na visão russa. Ok, gente? Então, temos aqui essa primeira parte. Vamos continuar as outras partes em outro vídeo.